Eu, quando fazia aqui referência à nota divulgada pela Casa Branca hoje no seu site oficial, recebíamos algumas imagens da visita do presidente João Lourenço à Casa Branca, em que Joe Biden e João Lourenço conversavam também na sua visita aos Estados Unidos da América, onde terá surgido então este convite para que Biden visitasse Angola, um convite que foi atendido e uma provocação que também chegaste a fazer aqui, inclusive no Hora 10 da noite. Por mais que Joe Biden esteja no fim de mandato, por que é que podemos considerar esta visita como uma vitória para a democracia angolana, Issao? Por razões históricas, não é? Como se sabe, os Estados Unidos e Angola estiveram sempre costas viradas, até a nomeação de relações diplomáticas em 93. Estiveram em lados opostos das suas lutas políticas e democratas, né? E agora, com esta visita do presidente Joe Biden, vem-se lá o momento auge dessas relações diplomáticas, económicas e políticas entre os dois Estados. Nos últimos anos, o presidente João Lourenço foi fazendo visitas aos Estados Unidos, visitas oficiais e também, em alguns casos, visitas privadas. Esteve, por exemplo, na cimeira entre os Estados Unidos, entre os líderes dos Estados Unidos e também de África, em agosto de 2022. Teve depois essa visita oficial em novembro de 2023, isto é, o ano passado, que também aqui analisamos, e agora, e também esteve numa outra visita de negócios, participou de uma cimeira de negócios nos Estados Unidos, e agora, como reconhecimento também desta abertura do Estado angolano em relação ao aprofundamento das relações com os Estados Unidos, o presidente Joe Biden anuncia a única visita que ele faz enquanto presidente dos Estados Unidos para Angola e fala para o Estado angolano, o que também vem mostrar a importância que os Estados Unidos estão a dar na relação com o Estado angolano. É a única visita que ele efetua e fala para Angola. Podia ter feito para o Quênia, né? Porque também o Quênia, nesta altura, tem relações muito profícuas com o presidente dos Estados Unidos. Com os Estados Unidos, basta ver enfim, a missão que o Quênia efetuou para o Haiti, para garantir a segurança pública no Haiti, com os militares a serem formados pelos Estados Unidos. Ou seja, é uma visita importante nesta ótica, não só na sua componente histórica, como também pragmática, porque seguramente serão assinados, se espera, acordos de aprofundamento econômico entre os dois Estados, no domínio, por exemplo, dos transportes, no domínio das telecomunicações. Há um grande interesse dos Estados Unidos no corredor do Lubito, com investimentos só no ano de 2023 acima de $1 bilhão, e também há aposta na transformação da conectividade do Estado angolano ou da sociedade angolana de 4G para o 5G, e este investimento dos Estados Unidos no corredor do Lubito, claro que entra na lógica de contraposição do domínio dos principais canais dos chamados supply lines, isto é, os caminhos de fornecimento das matérias-primas e também de exportação de matérias acabadas, quase a fazer concorrência, não é, com a linha da seta chinesa. Este investimento insere-se no programa dos Estados Unidos chamado Investimento Global, e seguramente este investimento será uma mais-valia para o Estado angolano, porque poderá aumentar, não é, a mão de obra e também garantir, enfim, mais riqueza para os trabalhadores e também contribuir para o PIB angolano. Ou seja, é uma visita histórica, importante. A última vez que o presidente dos Estados Unidos visitou a África foi durante o presidente Barack Obama em 2015, fez um discurso também na sede da União Africana, passou também pelo Quênia, que é a terra do seu pai, e 10 anos mais tarde, um outro presidente pisa o solo africano e fala no Estado angolano. É um momento importante dessa relação. Agora, se espera que os demais Estados com os quais Angola tem boas relações, sobretudo a China e a Rússia, não vejam isso como um deslocamento cego, um deslocamento total do Estado angolano para os Estados Unidos. Os Estados seguem os seus interesses, isso não anula de todo a importância da relação comercial que existe também entre
Angola e a China, até porque, como se sabe, a China é o principal credor da dívida pública externa do Estado angolano. É um momento importante e a ver, vamos, na altura dessa visita, quais são as temáticas que irão ser afloradas e, no seu devido tempo, se isto acontecer também, poderemos fazer a análise que se impõe. Certo, Issao. Quando Joe Biden foi, portanto, o anfitrião, recebeu João Lourenço na Casa Branca, Joe Biden chegou mesmo a referir que Angola é para os Estados Unidos o país africano mais importante das suas relações. Esta visita acaba por reforçar ou confirmar mais uma vez esta afirmação feita por Joe Biden naquela altura e que foi também muito questionada por alguns, digamos, céticos quanto a esta afirmação de Joe Biden. Bem, a importância dos Estados Unidos dão a Angola é porque ela, nesta altura, pode contribuir para a maximização dos interesses dos Estados Unidos no continente africano, sobretudo porque é um continente que pode ser determinante na definição da próxima arquitetura da governação global, da segurança global, da transição ecológica, não é? Basta ver também que as temáticas que giram em torno dessa operação Angola-Estados Unidos, no domínio, por exemplo, das energias limpas e também no domínio do corredor do Lubito e da conectividade, e também o próprio interesse dos Estados Unidos em verem que alguns Estados africanos tenham assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou seja, o continente africano, nesta altura, é importante, é um parceiro fundamental para enfim, dar este consolidamento, dar este, quase a essência, a própria essência da próxima ordem global passará fundamentalmente pelo continente africano. Até porque mesmo no âmbito dos crescimentos econômicos das economias desenvolvidas, depois da China, eventualmente depois também de um outro país da América Latina, o principal espaço de crescimento econômico e demográfico de maior interesse ao nível mundial é a África. Daí que estes países do norte global, as principais potências econômicas e militares desse lado do mundo, vêm com olhos digamos assim, muito apetitosos, diga-se, o continente africano e também o que este continente pode oferecer a eles, até do ponto de vista das competições geopolíticas com outros players internacionais. E aqui é importante sublinhar a necessidade de Angola e outros países do continente africano estarem atentos para que não sejam esses países novos palcos de disputas mundiais, como está-se a ver na Ucrânia, quando os dois polos do poder mundial divergem, o risco é que haja a guerra por procuração ou o espaço a ser discutido ou o espaço em causa seja um espaço que pode ter, que pode descambar em conflito. Isto não é bom para o continente africano. Ou seja, os Estados africanos, sim, devem abrir-se na relação com o mundo externo, mas devem estar atentos nesta componente das diatribas internacionais a não serem os novos passos de confrontação geopolítica e ideológica mundial, porque também, como se viu no passado, isso criou dissabores ao nosso continente, né, com as guerras civis, outros estados, e também tantos outros males que atrasaram o processo de desenvolvimento do continente africano. Ou seja, Angola, sim, é sim importante para os Estados Unidos, mas é na ótica desses interesses dos Estados Unidos, que podem ser consolidados na relação com Angola, mas, como se sabe, os Estados Unidos também têm relações com outros países africanos, né? Para não falar do Egito, que é o seu principal parceiro militar ao nível do continente africano, para não falar, como dissemos há pouco, do Quênia, que na parte da África Oriental é, se calhar, o mais importante parceiro que tem. Eventualmente, Angola o é na parte meridional, porque há, como se sabe, divergências de percepção de conflito na faixa de Gaza entre os Estados Unidos e a África do Sul,
com alguns senadores dos Estados Unidos, inclusive, a defenderem sanções contra o governo do presidente Ramaphosa. O governo sul-africano, como se sabe, além de fazer parte dos BRICS, que é um bloco antagônico, diga-se, das hegemonias ocidentais, também apresentou um caso no TJ, onde, em poucas palavras, coloca na cadeira do réu o governo de Israel, que é o principal, que tem como principal aliado os Estados Unidos, nessa altura do presidente Joe Biden. Isto pode ter afastado, né, aquele cariz de relações, enfim, boas que existiam entre os Estados Unidos e a África do Sul. Mas nessa altura, na parte meridional, isto da África Austral, Angola, e também pelo seu papel na mediação de conflito na RDC, parece desempenhar este papel de principal parceiro dos Estados Unidos nesta parte do continente africano. Depois, cada região do mundo e também cada região do continente africano existirá um ou outro player com o qual os Estados Unidos melhor dialoga. Daí o apelo que lançamos para que, sim, haja essa boa relação comercial entre Angola e os Estados Unidos, no domínio comercial, no domínio econômico, da transição ecológica, mas no domínio securitário é importante mover-se com cautela para não comprometer a soberania do Estado angolano e a sua capacidade de mover-se de forma independente nas relações internacionais e também na sua política externa multiforme noutros espaços internacionais. Muito bem, quando analisávamos sobre tanto a ida de João Lourenço aos Estados Unidos, onde foi recebido na Casa Branca, como a análise que fizemos à última cimeira Estados Unidos-África, disseste, e digamos de forma muito objetiva, aqui no Hora 10 da noite, em outras palavras claramente, que eventos como a cimeira Estados Unidos-África passariam a ter outro sentido quando a sua realização também fosse mesmo no continente africano e quando chefes de Estado como Joe Biden acabassem por se deslocar para o continente africano. Angola vai receber a próxima cimeira, Estados Unidos-África. Joe Biden vai visitar Angola em outubro, como já estamos aqui a analisar. Isto acaba até certo ponto por dar também o outro sentido que pedias naquela altura a eventos do género como a cimeira Estados Unidos-África. Sim, Dervado. Antes de mais, me permita saudar, isto é, retribuir a saudação do Dr. Paquice. Sim, esta relação entre Angola e os Estados Unidos é uma relação que assente na reciprocidade dos interesses. E a componente das cimeiras Estados Unidos, África, China, África, Rússia, África, tem sempre o lado da rotatividade, isto é, um ano a conferência acontece, imaginemos, em Washington, no outro ano devia acontecer numa capital de um país africano. Só que, dada também o facto da cimeira dos líderes dos Estados Unidos e da África ser recente, em relação, se compararmos com a cimeira China-África, eventualmente o organizador, que é os Estados Unidos, preferiu fazer as primeiras conferências nos Estados Unidos. Será realizada uma conferência líderes dos Estados Unidos e líderes da África em Angola, pode ser este passo em frente do reconhecimento da importância dos Estados africanos e da sua capacidade de organizar eventos internacionais onde eles são os Estados organizadores e não convidados lá para fora, não é? Como se viu recentemente na cimeira China-África. Ou seja, é um momento importante, quase do deslocamento da percepção dos Estados Unidos em relação à África, mas também, atenção, esta percepção muitas vezes não é estadual, ela é assente nas visões das administrações. Cada administração tem a sua visão em relação à África. Basta ver a última do presidente Trump, que não efetuou sequer uma visita a um Estado africano, e também as suas declarações desprestigiantes em relação, enfim, aos imigrantes e também os países que ele considerou como os países, enfim, para não usar o termo que ele usou, mostra bem que este deslocamento não é do Estado em si, varia de administração a administração. E essa administração do presidente Joe Biden, mesmo se está no fim, mostra que está a dar alguma importância
a essa relação com o continente africano, sobretudo na componente da contraposição dos interesses geopolíticos com a China, porque a China, como se sabe, é o principal player no continente africano nas questões que têm a ver com a economia, infraestruturas e também o débito público que muitos países africanos têm, entre os quais Angola, que é o principal devedor à China. Ou seja, é uma relação que deve ser pragmática, não deve ser condicionada por sentimentalismos ou por vaidades, porque se isso acontecer, os Estados Unidos, por terem uma grande história de política externa realista, poderá dar resultados negativos para os Estados africanos que neles se envolverem. Daí o apelo que lançamos para que, eventualmente, o Estado angolano tenha uma pauta clara, para lá da pauta que já é do domínio público, uma pauta clara dos principais ganhos que espera obter da relação com os Estados Unidos e guiar-se com base nesta pauta. Se eventualmente essa pauta for do domínio público, para que possa obter contributos dos principais pensadores da política interna, da história, da economia, também seria uma mais-valia para que isto não se circunscreva apenas aos homens de Estado, não é? Toda a política externa de um Estado deve ser conduzida por eles, mas deve ter contributos dos pensadores, dos estudiosos, não é? Das várias disciplinas de cada sociedade. É assim que fazem os Estados Unidos. Tem escolas especializadas que dão contributos, subsídios sobre a política externa dos Estados Unidos e a administração simplesmente aceita os contributos, avalia o seu papel e depois implementa. Para não falar aqui, enfim, do papel dos think tanks, isto é, dos centros de estudos especializados na componente de política externa dos Estados Unidos. Nosso país, nessa componente, ainda tem muita estrada por fazer. Não temos, em si, escolas de geopolítica, temos bons analistas de política internacional, mas não temos ainda escolas capazes de produzirem pensamentos estratégicos e linhas estratégicas que podem ser utilizadas pelo Estado angolano na sua política externa daqui a 20 e 50 anos, o que poderia também contribuir para a colocação quase hegemônica no continente africano do nosso Estado. Angola tem essa potencialidade e esperemos que isto também seja um repto que eu lanço aos demais colegas que estão aí no painel, para que, eventualmente, com a moderação do Mano Dorivaldo, criemos um think tank especializado na produção dos cenários da política externa do Estado angolano, possa ser depois oferecida ou recomendada ao Estado angolano para que não se guie só com base na boa capacidade, diga-se, da sua classe dirigente que mostrou ser capaz de o fazer. Como se diz, duas cabeças pensam melhor, não é? Uma mão lava a outra, um dedo só não tira o piolho da cabeça. Então, se houver este contributo de um think tank angolano para lá da formação dos quadros que os Estados fazem, seria uma grande valia para o nosso Estado, para que nessas relações externas deste mundo conturbado não se limite apenas em fazer uma política circunscrita a uma administração, a um presidente, mas sim que possa prevalecer no tempo. Em relação, por exemplo, só uma deixa, o amigo José diz que é uma relação do namoro. Se é uma relação do namoro, quem seria a dama e quem seria o homem? Me parece ser mais uma relação de amizade entre os dois Estados, diga-se Estados, porque o Estado é um termo masculino, portanto, dos homens, uma relação de amizades entre dois homens que pretendem levar a cabo os seus interesses econômicos, políticos, de forma sã, ganhar-ganhar, sem que um saia em prejuízo do outro. Né? Assim, a ver, vamos, quais as principais linhas, como dissemos, que serão cozidas dessa visita, quais acordos irão ser assinados, e se tivermos acesso a esses acordos, seria bom para que nós, enquanto estudiosos e analistas, possamos lê-los com atenção e fazer aqui uma avaliação mais consentânea na realidade dos factos e não nos basearmos só no ouvir dizer ou nas linhas gerais que muitas vezes vêm cá para fora, porque, atenção, nessa relação
Claro que há o corredor do Lubito e outras componentes, mas eventualmente existirão outros fatores que ainda não são do domínio público e era bom que assim o fizesse para darmos, digamos assim, a lenha à fogueira e fazermos uma análise completa, total, dessa relação entre Angola e os Estados Unidos. Exato.